Boa tarde, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Boa tarde à comunidade dos Bacongos unidos na diáspora e Angola. Mais uma vez, é com grande alegria que, na verdade, também o Deus me fez chegar a esse domingo. Dizer que depois da igreja eu gostaria, na verdade, de lançar uma mensagem de regozijo, de alegria, a respeito a nossa organização, que é a nossa comunidade dos Bacongos unidos na diáspora e Angola. Queridos irmãos, durante a fundação da nossa comunidade, nós tivemos várias atividades, tivemos várias contribuições que nós fizemos na nossa comunidade. Eu posso dizer que em todas essas contribuições que aqui serão citadas, deram êxitos. Mais uma vez, de considerar e de louvar, de nos parabenizar, porque, na verdade, a nossa organização, desde o dia 3 de junho do 40 ano que foi fundada, nós já manifestamos com os seguintes contribuições. Temos a primeira contribuição que nós tivemos aqui na nossa comunidade foi da música, que é o hino da nossa comunidade, que foi homenageado. E depois disso nós tivemos a cesta básica. Depois da cesta básica tivemos praticamente 5 óbitos na nossa comunidade. Depois desses 5 óbitos tivemos praticamente o grande encontro que teve lugar no dia 1 de novembro deste ano. Então, razão pela qual, na verdade, demos esta semana que acabamos, semana de reflexão do vosso conhecimento. Por isso nós não tivemos a conferência ontem, que é sábado, como de costume, porque tínhamos que repousar, porque foram muitas energias perdidas. Se reforçamos muito, seja na contribuição, de propaganda, de contribuição, tudo que nós fizemos foram esforços, né? Então temos que ter um descanso de reflexão, e depois nós iremos tomar as nossas atividades praticamente essa semana que acabamos de entrar, que o sábado vai voltar às nossas conferências. Queridos irmãos, a primeira contribuição, conforme acabei de falar, foi a primeira contribuição logo que nós fundamos a nossa comunidade. Fizemos a contribuição da música. Música essa também depois saiu, que é o nosso hino, que sempre toca quando nós iniciamos a nossa conferência. Mas foi um êxito, foi logo na primeira, mas essa contribuição correspondeu com toda a expectativa. Depois, tirando da música, então nós tínhamos que pensar, nos organizar também, de fazer uma contribuição para a compra da cesta básica. Queridos irmãos, a cesta básica foi também um êxito. Nós tivemos que comprar a cesta básica, que dividimos para 5 famílias. Cesta básica, essa que 2 delas que já se encontra a posse das 2 famílias. Uma primeira família é de uma irmã que tem 2 albinas e também 2 rapazes com deficiência. Essa irmã não é irmã Bacongo, mas sim porque nós assistência social, nós não podemos escolher tribo, nem tampouco escolhermos a cor ou a etnia. Então, a razão pela qual que essa irmã beneficiou, que é de Malange, que nenhum de nós sabíamos. A segunda família também foi a mesma coisa, que é a esposa do falecido Maré, também Malange. Essas 2 cestas básicas que foram distribuídas nessa família, nós trabalhamos em colaboração com o programa Fala Angola. Não só distribuir a cesta básica, mas também valeu para levarmos o nosso nome da nossa comunidade para aquelas casas que, na verdade, não sabiam que esta comunidade existia. Nós jogamos nisso porque tínhamos que trabalhar com a Fala Angola, através deles que a nossa comunidade poderia ser conhecida praticamente em Angola e não só, no mundo inteiro. Então, acho que foi também um grande êxito. E dentro dessas 5 cestas básicas, temos umas
três cestas básicas que se encontram no estoque que até agora ainda não foi distribuída. Porque essas três cestas básicas está a depender praticamente do programa Fala Angola. Na medida que eles puderem nos chamar, então nós podemos, na verdade, ir assistir às famílias que eles constatarem que merecem estas três cestas básicas que faltam. Queridos irmãos, é de louvar também essa contribuição deu êxito e deu seus efeitos. Hoje em dia, podemos dizer que a maioria conhece essa nossa comunidade, que é a comunidade dos Bacongos Unidos na Diáspora e Angola. É de louvar, estamos de parabéns enquanto isto. Tirando a cesta básica, também tivemos, na nossa comunidade, tivemos 5 óbitos. 5 óbitos, nossos 5 irmãos que perderam os seus entes queridos. É conforme tínhamos dito que dentro da nossa comunidade, se tiver um nosso irmão ou a nossa irmã que se encontrar em felicidade, então nós temos que, na verdade, compatir e temos que chorar com ele e nós todos ficamos tristes. Então, nessas 5 famílias, só uma família que nós não assistimos. Logo numa primeira tínhamos perdido uma irmã do nosso irmão chamado Josomar. Foi logo quando nós estávamos a organizar. Então nós não tínhamos como, na verdade, apelar a contribuição para podermos assistir essa nossa irmã. Razão pela qual não assistimos assim em termos financeiros, mas sim assistimos nas orações e também mandamos as palavras de consolo ao nosso irmão. Saindo daquilo, então, tivemos também a perda do tio do nosso irmão, Costa, o tio. Esse praticamente nós conseguimos assistir o óbito, seja nas palavras também, como também no envelope, o bocado que nós tínhamos que assistir esse nosso tio, que é o tio biológico do irmão Costa. Tirando aquele, depois tivemos também a perda do tio do mano Emanuel Congo. Esse também, nós correspondemos, fomos atrás do nosso irmão, ir chorar com ele e também conseguimos levar alguma coisa, conseguimos levar um envelope que nós assistimos. É um êxito. E tirando o irmão Emanuel, então tivemos também o óbito da perda da mãe da nossa irmã Dulce Paulo, que nós também não dormimos. Os irmãos que lá estavam próximos lá em Angola seguiram a nossa irmã para poder lhe assistir. É uma grande alegria, nós temos dado um grande exemplo. Tudo que nós temos feito, seja na parte do óbito, seja na parte da cesta básica. E também tirando esse, depois, no mesmo momento quando foi enterrado a mãe da nossa irmã, recebemos também notícia triste na parte da nossa irmã Rosário Luvunga, que também tinha perdido o pai no mesmo dia. Enquanto ele saía do óbito da irmã Dulce, perdeu o pai. E também não deixamos essa irmã sozinha, nós compatimos com ele e assistimos até o último dia em que levaram o pai na sua última morada. Tudo isso tem dado êxito, temos correspondido às expectativas e tudo, quando nós temos apelado, a comunidade tem correspondido. É isso praticamente que se chama a união entre irmãos da mesma terra. E tirando aí, então tivemos tivemos uma grande organização, um grande encontro que teve lugar no dia 1 de novembro, na sede da nossa comunidade. Nós tivemos uma grande resposta, nós correspondemos com a expectativa, a contribuição que nós fizemos fez com que este encontro desse êxito, e como sempre deu êxito. Nós contribuímos e todo quanto aqueles que estavam lá presentes, ninguém saiu com sede, nem tampouco com fome. Todos tiveram a oportunidade de poder comer alguma coisa e beber alguma coisa. Aqueles que pudessem dançar, dançaram. Arredondando isto, irmãos, eu venho aqui, na verdade, manifestar a minha alegria, né? A minha alegria pelos êxitos que nós tivemos nesses 4 pontos que eu acabei aqui de denunciar.
Na verdade, seja aqueles que nunca tiraram o bocado dele no bolso para poder contribuir, e seja aqueles que contribuem, nós todos fizemos o mesmo. Mas pedimos mais uma vez que aqueles irmãos que na verdade ainda têm um coração assim que não consegue dar, nós temos que ter lição. Tudo que nós fizemos, amados irmãos, o Deus sabe. Quando nós tiramos com todo amor para poder contribuir uma coisa nobre, então é muito bom, nos faz bem. É como se diz, a fé sem obra é uma fé morta. Nós não vamos falar da fé enquanto nós não temos o amor de poder compartilhar com os outros. Então, nós estamos praticamente a louvar a Deus em vão. Sobretudo nós que somos crentes e quando somos servos de Deus. Para dizer que tudo isso que tudo isso que acabei de anunciar deu êxitos. O bocado que nós tivemos, não façamos sentir. Na verdade, também esqueci que também tivemos uma assistência na parte da doença, que é da nossa irmã, que também a família Balassassa tiveram ajudado, que é a nossa irmã Lucrécia. Então, tudo isso dá o sinal do amor ao próximo que nós temos. Queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como do vosso conhecimento, sabem também que nós tínhamos já iniciado o pagamento de cotas que em Angola iniciou no mês de outubro e aqui na Europa iniciou no mês... não, em Angola iniciou no mês de setembro e aqui na Europa iniciou no mês de outubro. Acredito também, estamos a corresponder e apelo mais àqueles que na verdade até nesse momento ainda não pagaram as suas cotas ou aqueles que pagaram e têm um atraso, que possam fazer, que ninguém não é digno que todos nós ou um dos nossos irmãos que entra com a dívida de cotas no ano 2026. Que tudo de 2025 acabamos aqui e quando nós entramos com outro foco, com outras as cotas de 2026. Porque 2026 nos espera muita coisa, que nós temos que um grande desafio que nós temos para 2026, para o bem da nossa comunidade, para arrancarmos com os projetos que na verdade nós tanto desejamos. Então, a razão pela qual aquele irmão que está na nossa comunidade, que ainda não pagou as suas cotas, que liquida muito antes que o mês de dezembro chega, liquida as suas cotas e entre o ano 2026, livre sem dívida. E aqueles que têm cotas de atraso, por favor, liquidam também, façam o vosso possível de entrar o ano 2026 assim sem dívida. Isso é muito melhor para todos nós. Então, é tudo quando eu gostaria de dizer e dizer que estamos de parabéns, estamos a andar num bom caminho, temos aquela coração de construir a nossa comunidade, esperamos que o ano 2026 seja mais melhor ainda e tenhamos mais membros na nossa comunidade e aqueles que na verdade ainda não se revejam na nossa comunidade, pronto que o Deus toque nos seus corações para que esses possam se juntar conosco e levarmos na verdade a nossa comunidade num bom porto. O objetivo dessa comunidade mesmo é de podermos valorizar a nossa cultura, de podermos valorizar a nossa comida, a nossa língua, que é Kikongo, o Fiote, de podermos saber onde é que nós saímos, onde estamos e onde queremos chegar. Este é um grande lego que nós temos que levar no ano 2026. Queridos irmãos, estamos de parabéns e com isso termino praticamente todos nós, depois da igreja, a nossa reflexão acabou e o início desta semana seja um início de muito sucesso, de muitas conquistas, de muitas boas respostas e nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres diários, na escola, onde é que nós estejamos, que o Deus nos acompanha, que o Deus nos ajuda, nos consola, que nos edifica os nossos corações, que derrete os nossos corações, que limpa as nossas almas, que sejamos um exemplo a seguir na nossa comunidade. Então, desejo-vos um domingo tão abençoado, um bom almoço para aqueles que ainda não almoçaram e também no jantar um bom apetite e que o Deus abra os caminhos para que possamos ter uma semana tão maravilhosa, uma semana com muitas boas surpresas. Então, desejo aí boa tarde, minha comunidade.